O médium começou a chorar. Por que chora? Perguntou Cláudio carinhosamente ao espírito que se manifestava ali. Eu sinto muitas dores, disse em desespero. E por que continua neste caminho se o sofrimento lhe é tão grande? Por que não aceita o socorro dos irmãos que a querem ajudar? Eu não posso, tenho que impedi-lo de fazer o que quer. Impedir a quem? Meu marido, ele quer separá-los, mas eu não vou deixá-lo conseguir o que quer. Ele já fez com que eu me destruísse e não vou deixar que faça isto a mais ninguém. Antônio sentia a camisa molhada pelo suor. Aquelas palavras lhe traziam os mesmos sentimentos de insegurança e medo que sentia por Bianor e, por mais que tentasse, não conseguia encontrar aquela força que o havia feito mudar tanto em tão pouco tempo. Porém, antes de se desesperar, ouviu o médium que estava atrás de si lhe dizer ao ouvido: mantenha calma e reze, só a fé e o amor constroem bases sólidas. Aquelas palavras caíram em seu espírito como água para apagar o fogo que lhe invadia o coração, queimando por dentro. Respirando profundamente, Antônio lembrou-se de Joana e de tudo o que havia acontecido com eles e de como estavam vivendo nos últimos tempos. Não, ele não deixaria que aqueles sentimentos de fraqueza o fizessem infeliz novamente. Assim entregou-se à oração com toda a força de sua alma, enquanto Verônica continuava sua conversa com o orientador. Veja, irmã, tudo o que aconteceu, de alguma forma foi escolha sua, assim como agora você também tem a chance de escolher por deixar o passado e receber a ajuda destes irmãos que a querem auxiliar. Não, eu não posso. Sei que sou responsável pelo estado em que estou, mas não quero deixá-lo conseguir o que quer. Ele já os separou uma vez, não vou deixar que consiga de novo. Deixe que Deus os ilumine em suas experiências. Nós não devemos interferir na vida das pessoas, pois se algo acontece a elas, por pior que possa parecer, com certeza sempre as fará crescer e aprender a melhorar. E só depende delas. Cabe a elas escolherem o caminho a seguir com suas forças, com a sua própria vontade. Mas eu quero ajudar. Antes sim eu só queria me vingar dele, mas depois aprendi muitas coisas com eles e vi o quanto se amam. Não quero que deixem de viver este amor só por causa da maldade dele. Isto só depende deles. Veja, você mesmo, apesar de estar muito debilitada, pode sentir a força que existe no amor e o quanto ele nos ajuda a crescer e a querer o bem de todos. Eles também podem experimentar isto e optar por viverem neste caminho, mas terão que escolher isto sozinhos, por suas próprias consciências. Mas eu acho que ele não vai aguentar sozinho. Se isto acontecer, é porque ele ainda não está preparado para viver com esta conquista, com este sentimento bom de amor pleno, o qual você mesma já descobriu que existe. Houve um momento de silêncio e depois Verônica disse ainda em prantos: está bem, eu vou com eles. Mesmo porque, não venho mais suportando estas feridas. E já aprendi que quanto melhor eu estiver, mais poderei fazer por mim e por quem eu quiser ajudar. Só assim poderei realmente ser útil a alguém, só depois de ter sido útil a mim mesma. Isto mesmo. Siga seu caminho e confie em Deus, pois Ele tudo fez para que todos nós sejamos felizes. Só depende da nossa vontade compreender isto. O médium soltou um profundo suspiro, como se estivesse tirando um enorme peso de si e, em pouco tempo já não se ouvia mais o choro de Verônica. Porém, antes de acompanhar os irmãos espirituais, ela pôde se despedir de Antônio. Não esqueça da força de amar que você tem dentro de si, pois tudo o que eu fiz, foi usar o que você já tinha e não sabia. Esta força era sua e, se você quiser, ela nunca mais ficará esquecida. Adeus e me perdoe. Verônica calou-se e assim que foi afastada do médium, seus olhos puderam ver o pai que a esperava com os braços abertos. Quase sem forças, entregou-se a ele. Porém já sem as dores no peito, devido às energias restauradoras recebidas durante a orientação daquele colaborador, e assim ela conseguiu dizer: Pai, obrigada por ter vindo me buscar,
Eu lhe disse que assim que você deixasse o amor comandar o seu coração, eu viria ao seu encontro. E graças à sua atitude de mudar e aceitar isto, Deus nos permitiu vir em seu socorro com mais esta demonstração de amor por nós. Amparados por outros irmãos espirituais, os dois deixaram o salão e seguiram rumo a um novo caminho. Antônio entregara essas lágrimas com as últimas palavras de Verônica. Sabia que a partir de agora estaria sozinho para experienciar seu dia a dia e vencer suas fraquezas, porém ele não tinha mais medo. Sentia uma nova luz a iluminar-lhe o coração, compreendera tudo o que havia se passado entre eles e, mesmo sabendo da influência que tivera, sabia que agora só dependeria dele continuar naquele caminho de felicidade. Jamais esquecerei tudo o que ouvi aqui, disse ele a si mesmo. E com certeza tudo farei para continuar com esta força, com a minha força de amar a me guiar os passos. Depois de algum tempo, ouviu-se uma linda oração de encerramento e agradecimento pelo trabalho que fora realizado naquela noite. Antônio, já refeito de todas as emoções vividas ali, foi tirado de seus pensamentos ao sentir um toque em seu ombro. Como está? Perguntou Cláudio com um leve sorriso nos lábios. Nunca me senti melhor. Acho mesmo, que nunca havia sentido tanta paz, amor e força antes. Ótimo. E desejo que você consiga perpetuar estes sentimentos, em cada dia de sua vida a partir de agora. É o que mais quero, pode acreditar. E desde já peço para que me ajude a conquistar isto. Cláudio abraçou-o com carinho ao dizer, no que depender de mim e desta casa, você pode ficar tranquilo, mas não esqueça que o que realmente importa é a sua vontade, a sua dedicação no aprendizado e na prática da sua fé. Sim, eu sei e estou disposto a fazer o melhor de mim. Os dois deixaram o salão e encontraram Joana e Marcelo que os esperavam conversando com Maurício. Ao vê-los, os três calaram-se esperando que Antônio lhes contasse o que havia acontecido, porém foi Cláudio quem tomou a palavra e, num breve discurso, explicou o que havia se passado durante o atendimento a Antônio, concluindo. O importante é que a partir de agora, todos nós tenhamos em mente a grandeza da bondade de Deus, que permite que mesmo um espírito ainda debilitado e sem total esclarecimento como esta irmã possa ter a chance de aprender e de sentir o reconforto para suas dores através do convívio entre os encarnados que se amam e se respeitam. Por isso, é fundamental dar início a esta prática do Evangelho dentro de nós e de nossas casas, pois a família é sem dúvida a nossa primeira grande escola. Mas, com todos os espíritos acontece isso? Perguntou Joana um pouco assustada com o que já havia lido sobre os obsessores. Não, Joana, existem vários tipos de espíritos e muitos deles ainda trazem dentro de si a crença nos sentimentos malévolos, e a estes Deus também concede a chance de aprender, porém, seguindo seus próprios corações experienciam toda a maldade de si mesmos, pois é nisso que acreditam. Até o dia em que escolhem mudar seus sentimentos e tentar algo diferente, aí surgem novas possibilidades e assim sucessivamente até conquistarem a consciência plena de amor, paz e evolução, só vivenciando o bem e o que é bom. Cláudio fez um pequeno silêncio depois prosseguiu. O caso desta irmã não é diferente de muitos que já estivemos acompanhando aqui no centro. Hoje muitos espíritos já trazem este sentimento de melhora dentro de si, mas a ignorância das leis espirituais e a falta de amor a si mesmo acabam fazendo com que se demorem no caminho da dor. Não entendi, afirmou Antônio. É que em todos os casos de sofrimento espiritual, vemos que estes acreditam num mal causado pelos outros, não compreendem que tudo e todos seguem uma ordem no universo e na vida, e que cabe a cada um assumir seus atos e aprimorar seus valores e conceitos para atingir uma melhora, isto é evolução. Sempre o que ouvimos e vou me vingar porque fulano me fez isso, não aceito ajuda porque ciclano fez aquilo, mas sempre que eles compreendem e dizem, eu é que fiz, que agi assim, eu é que sou responsável pelo que aconteceu, e pelo que acontece comigo, pronto,
tudo muda. Será que eles se tornam iluminados de uma hora para outra? O silêncio persistiu e Cláudio concluiu sua explicação. Claro que não. Porém passam a agir individualmente, já que foi assim que Deus nos criou. Indivíduo, indivisível, todo. Dois igual e Deus. Isto quer dizer que, eu e Deus somos um e, inseparáveis. Assim, deixam as atitudes do outro para que o outro se preocupe com elas e passa a olhar para si, para o que ele fez e por que fez. Começam, mesmo sem terem plena consciência disto, a sua comunhão com a essência, eu e Deus, Deus e eu. Esta é a base e, somente quando compreendemos e conquistamos este equilíbrio entre o duo que conseguimos edificar nossa boa relação com os demais, com a vida e com tudo o que nos cerca. Foi exatamente isto que aquele espírito pareceu ter aprendido, disse Antônio com pensamento longe. Primeiro ele disse que estava comigo por vingança, mas logo depois assumiu que sabia que era responsável pelo estado em que estava, e sua vontade real de me ajudar a não fracassar diante de meus medos. Exatamente, ela queria vingança enquanto se justificava nas atitudes do outro. Mas quando disse, eu sei que sou responsável, mudou, voltou à sua essência de indivíduo e passou a cuidar do que sentia, daquilo que a identificava com você. Porque ela sabia que havia sido fraca e que estava naquelas condições por ter se deixado levar pelos sentimentos de medo, insegurança e revolta, causando seu próprio desequilíbrio. Por isso queria ajudá-lo a não fraquejar, esquecendo assim o sentimento de vingança, e como pode partilhar de muitos momentos com você e sua família, ela viu o amor e respeito que é entre vocês e isto só a uniu mais ainda ao seu duo, fazendo com que descobrisse o amor existente em si também. Todos olhavam para Cláudio admirados com a explicação. Ele conseguia expor tão claramente aquelas inspirações, que tornava-se impossível não conseguir compreender as lições ali contidas. Por isso, notando que todos estavam satisfeitos com sua explanação, achou melhor encerrar o assunto e dar início a outra conversa, enquanto se dirigiam para o jardim, pois ali os trabalhos daquela noite para eles já haviam terminado, mas ele sabia que no plano espiritual havia muito ainda para se fazer. Capítulo 29. Benor já havia saído naquele dia quando Jane se levantou, e isto a deixou um pouco preocupada, pois o irmão só tivera alta médica no dia anterior. Mas ele passara todo este tempo bem e seguira as recomendações de Flávio até então, não havia com o que se preocupar, pensou ela. Contudo, apesar de Benor ter recuperado sua saúde física, o mesmo não se podia dizer de sua saúde espiritual. Passara toda a noite criando mentalmente cada acontecimento daquele dia desde que ouvira a tão esperada notícia de Flávio, de que poderia voltar às suas atividades normais a partir daquele momento. Mesmo sendo chamado à reflexão algumas vezes durante seu devaneio, ele acabava cedendo ao seu orgulho e à falta de amor por si mesmo. Logo que acordou naquela manhã, telefonou para a fazenda ordenando a Tião que o encontrasse ainda naquele dia no hotel em que costumavam ficar, e depois de tomar rapidamente seu café, já estava a caminho do escritório de seu advogado. Queria deixar tudo em ordem para que a irmã não tivesse nenhum trabalho, e que nada viesse a faltar para os filhos depois que ele e Joana partissem. O advogado surpreendeu-se ao vê-lo ali tão cedo e logo se prontificou a atendê-lo. Benor então, sem entrar em detalhes, pediu para que este providenciasse todos os documentos necessários para deixar Jane como responsável pelos filhos e por todos os seus bens, até que estes atingissem a maioridade. Além de deixá-la como herdeira de uma de suas fazendas, como reconhecimento pela dedicação aos meninos. Deixaria também um sítio para Tião, por sempre ter sido seu homem de confiança e queria tudo para o final daquele dia. Lamento, Sr. Benor, disse o advogado um tanto cauteloso. Mas infelizmente não será possível realizarmos tudo para hoje. Precisarei de no mínimo 2 dias para isto. Benor não ficou satisfeito com o que ouviu, porém não seria precipitado, pensou ele.
Está bem, faça tudo como mandei e depois de amanhã eu virei assinar os papéis e já os levarei para entregar a Jane. Pode deixar, Sr. Benor. Chamarei um tabelião e já faremos os registros necessários no momento da assinatura. Apesar de não estar em seus planos estes 2 dias a mais, no fundo seu coração parecia aliviado com isto. Poderia aproveitar mais este tempo para estar com os filhos e assim, quem sabe, poder lhes compensar de sua ausência futura. Benor resolveu voltar para casa e durante o caminho não pôde deixar de se lembrar das conversas que ouvira entre Flávio, Jane e os filhos. Mesmo naquela noite isto também por várias vezes lhe viera à mente. Ele porém não se permitia questionar sua decisão, mas naquele momento aquelas palavras pareciam soar muito alto em seu íntimo. Será que o que ele diz pode ser verdade? Disse a si mesmo. E se depois de morrer com Joana e conseguir tê-la comigo, eu tiver que nascer de novo? Será que vamos nos separar novamente? Muitas dúvidas surgiram em sua mente e ele, sentindo-se um pouco inseguro, decidiu parar o carro por alguns momentos. Mas a pior de todas as perguntas não demorou a surgir. E se for verdade o que Flávio diz, que somos espíritos eternos e que continuamos a ser iguais como em vida? Será que Joana continuará a me desprezar? Será que não conseguirei ter o seu amor? Um sentimento de desespero invadiu seu peito. Porém logo após alguns minutos, movido pelo seu orgulho e egoísmo, ele reage e decide deixar estes pensamentos de lado. Onde já se viu, disse ele. Depois de ter esperado todo este tempo e de tudo o que já fiz para acabar com Antônio e ter Joana para mim, fico aqui perdendo tempo com estas ideias absurdas. E afinal, também já ouvi Flávio dizer que tudo depende da nossa vontade e a minha maior vontade é ter ele ficar com ela pela eternidade, já que é para lá que vamos. E não deixarei que nada me impeça de realizar a minha vontade. Benor ligou o carro e a seguiu para a casa de Jane e a partir daquele momento não se permitiu voltar a ter tais pensamentos. Assim ele começava mais uma vez a fazer valer a sua vontade e a seguir o caminho escolhido, mesmo que este viesse a ser mais uma vez um caminho de dor e sofrimento a si mesmo. Ao chegar em casa, encontrou Jane e Flávio na sala com os meninos esperando para o almoço. Ainda bem que não se esqueceu do horário do almoço, disse Jane ainda preocupada com o bem-estar do irmão. Benor nem havia notado as horas, mas achou melhor não responder e deixar a irmã pensando daquela forma. Mas ao cumprimentar Flávio, sentiu-se um pouco incomodado, parecia que o olhar deste penetrava-lhe o íntimo e este, por sua vez, também não deixou de notar uma leve sensação de mal-estar com a proximidade de Benor, porém não disse nada. Durante o almoço, os dois não conversaram muito e preferiram dar mais atenção às crianças e, assim que terminaram, Benor se despediu alegando um outro compromisso. Jane, porém, percebendo que havia algo de muito estranho na atitude de ambos, logo que pôde ordenou ao babá que levasse os meninos para o jardim, para que pudesse ficar a sós com Flávio. O que é que está acontecendo? Não sei do que você está falando, respondeu ele tentando não demonstrar sua preocupação. Ora Flávio. Como não? Você e Benor mal trocaram 2 palavras durante o almoço. Aconteceu alguma coisa entre vocês que eu não esteja sabendo? Flávio ficou pensativo durante algum tempo antes de responder, e decidiu partilhar com Jane seus pressentimentos. Jane, o que vou lhe dizer pode ser apenas suspeitas infundadas, pois não tenho como explicar o que sinto, mas já faz algum tempo que venho notando em seu irmão uma energia muito estranha. Como assim? Desde o dia em que conversamos com ele sobre nosso compromisso, eu noto nele certas atitudes que me levam a pensar que seu irmão não está bem. Mas você lhe deu alta médica ontem mesmo. Como pode F não estar bem? Não é de saúde, ou pelo menos nada físico. Mas seu irmão não está bem espiritualmente. Sinto que uma energia muito forte o cerca e infelizmente não posso dizer que seja algo bom de se sentir. O que você quer dizer com isto? Pode dizer o que pensa.
Flávio calou-se por instantes, depois prosseguiu. Não sei, mas parece que seu irmão não pretende continuar nesta vida por muito tempo. Jane não conseguiu pronunciar palavra alguma e Flávio continuou. Entenda, isto não é uma afirmação, mas venho analisando Bienor há algum tempo e por várias vezes o vi agindo de forma estranha e seus comentários também me parecem de alguém que está se despedindo. Naquela noite mesmo nos fez prometer cuidar dos meninos se algo viesse a lhe acontecer. Mas isto é normal depois do susto que passou com a doença repentina, apressou-se Jane a dizer, tentando justificar as atitudes do irmão. Sim, Jane, até certo ponto isto poderia ser normal, mas o que eu sinto nele não é. Flávio segurou a mão de Jane e continuou. Sei que estou falando algo muito sério e não quero que fique assustada, mas prometa que ficará atenta a tudo o que Bienor fizer e se notar algo estranho me avisará. Você disse que meu irmão não está bem espiritualmente, mas acha que ele está para fazer uma loucura, então ele está com algum problema mental? Flávio sorriu levemente, compreendendo a confusão de Jane diante do assunto e calmamente tentou responder sua pergunta. Sei que está confusa com tudo o que lhe disse, e posso lhe garantir que isto é muito comum de acontecer. Existem muitas pessoas que passam por problemas espirituais, e que são tratadas como doentes mentais devido à falta de conhecimento ou de fé na espiritualidade. E infelizmente, em muitos casos, a pessoa acaba somatizando os dois depois de passar muito tempo recebendo tratamento inadequado, mas no caso de Bienor não é isso que sinto. Você acha que ele possa estar obsidiado? Nos livros que você me deu existem várias histórias sobre casos assim, em que somos influenciados por espíritos maus e perturbados. Não sei, Jane, é muito difícil afirmar isto. O melhor seria levá-lo a um centro, mas isto com certeza ele não aceitaria. Não mesmo. E o que podemos fazer? Vou pensar sobre o assunto e amanhã conversarei com um amigo do centro. Penso que ele poderá nos ajudar. Você já prometeu me levar para conhecer este centro. Gostaria muito de ir. Assim que for possível eu a levo, prometo. Enquanto isto gostaria que você vigiasse Bienor. Está bem. Flávio ficou mais algum tempo com Jane e depois voltou para o hospital, pois ainda teria muito trabalho naquele dia. Enquanto isto, Bienor seguia para o hotel, onde decidiu esperar por Tião, mesmo sabendo que este só chegaria no final da tarde. Preferiu ficar sozinho ao ter que continuar sob o olhar de Flávio, pois aquele sentimento incômodo vinha lhe chamando a atenção e isto o estava irritando por demais, já que apesar de não concordar com muito do que ele dizia, nunca houve entre eles nada que viesse a criar uma situação de mal-estar como aquela que acontecia nos últimos dias. Porém, ali longe de todos, ele resolveu não perder seu tempo com aquelas bobagens. Afinal, pensou ele, logo estarei longe e o melhor a fazer no momento é repensar meus planos, os quais fora obrigado novamente a adiar por mais 2 dias. Foi assim que acabou adormecendo sem perceber o passar das horas e já começava a escurecer, quando foi acordado pelas batidas na porta de seu quarto. Levantou-se ainda sonolento e ao abrir a porta deparou-se com Tião, radiante por ter sido chamado tão logo o patrão tivera se recuperado. Nossa, coronel, é muito bom ver que o senhor está tão bem assim. Parece que a doença até lhe fez remoçar. Bienor, vaidoso como sempre, arrumou a camisa na calça numa postura de superioridade, mas sabia que em partes Tião não estava só tentando agradá-lo. Realmente, com todos os cuidados de Jane, ele havia mesmo mudado nestes últimos tempos. Estava mais magro e com repouso. Alimentação saudável, longe do álcool e do fumo, parecia mesmo estar mais jovem. Porém, logo tratou de mostrar ao empregado que as mudanças paravam por ali e que ele continuava o mesmo Bienor de outros tempos. Bem, vamos deixar de conversa e cuidar do que realmente interessa. Quero que volte a vigiar Joana para mim e que descubra um modo de eu estar com ela sozinho. Mas veja bem, quero que isto seja feito o mais rápido possível.
Quero vê-lo mais tardar nesta quinta ou sexta-feira, mas coronel, o senhor ainda continua pensando naquela mulher? Será que não chega a ter ficado doente pensando nela desse jeito? Não venha me dizer o que fazer, gritou Benhur. Faça somente o que estou lhe ordenando. Tião baixou a cabeça desolado com a bronca do patrão e concordou num gesto afirmativo que cumpriria as suas ordens. Benhur então prosseguiu. Tem outra coisa. Vou fazer uma viagem e quero que prometa cuidar das fazendas enquanto for preciso. Você sempre foi meu homem de confiança e por isto será recompensado. Porém não descuide de nada, está certo? Pode deixar, coronel. Sempre tive muito gosto em cuidar de seus negócios e enquanto estiver vivo farei isto com prazer. Mas o senhor não vai nem passar pelas fazendas antes de viajar? Não. Estou com pressa e preciso viajar logo. Benhur sentia-se inseguro com sua decisão. Queria cumprir o prometido a si mesmo o mais rápido possível para não desistir. E o senhor vai ficar muito tempo longe? Vou. E espero que nunca esqueça sua promessa. Agora vou embora e amanhã no final da tarde voltarei para saber notícias. Pode deixar. Descobrirei um jeito para o senhor encontrar Joana como deseja. Benhur saiu sentindo-se mais animado. Sabia que podia contar com Tião e que logo estaria concretizando seus planos. Agora o melhor a fazer era aproveitar o tempo que lhe restava para estar com os filhos. Assim voltou para casa e entregou-se às brincadeiras com as crianças. Como nunca fizera antes, queria deixar boas lembranças aos filhos daqueles últimos momentos juntos. Mas este comportamento não passou despercebido por Jane, que comentou: Nossa, você nunca gostou de brincar com os meninos desta forma. O que está acontecendo com você? Nada, só estou me sentindo bem e quero brincar um pouco com eles. Não há nada de estranho em um pai querer brincar com seus filhos. Jane calou-se, mas sentiu que o irmão não estava sendo sincero. Havia mesmo algo estranho no seu comportamento. E se Flávio estivesse certo? Pensou ela. Precisaria conversar com ele novamente sobre aquilo. Assim, logo cedo no dia seguinte, ela telefona para Flávio e lhe conta o ocorrido, confirmando sua impressão sobre as atitudes do irmão. Foi ótimo você ter me telefonado, disse ele após escutar atentamente o desabafo da namorada. Marquei um almoço com meu colega para podermos conversar com calma sobre o assunto, já que no centro temos muito trabalho e fica difícil conversarmos. E será que eu também posso ir a este almoço? Flávio sentiu a preocupação de Jane e respondeu carinhosamente: Creio que será ótimo se você estiver presente, pois Cláudio é uma excelente pessoa e um profundo conhecedor do assunto. Tenho certeza de que ele ficará muito feliz em poder nos orientar. Que bom, disse ela animada. Então irei buscá-lo ao meio-dia em ponto, está bem? Estarei esperando. Após desligar, Jane já se sentia mais tranquila. Apesar de seu relacionamento com o irmão nunca ter sido muito bom, nestes últimos tempos com sua doença e com o convívio diário, ela reconhecia haver surgido ali em seu coração um enorme carinho por ele. Sabia que as diferenças de valores e opiniões entre eles continuavam, mas parecia que agora haviam aprendido realmente a se respeitarem e a conviverem pacificamente com isto. Por isso desejava de coração poder ajudar o irmão, se estivesse precisando de ajuda. Não gostaria que nada viesse a lhe acontecer, muito menos uma tragédia como aquela que se anunciava. Logo após tomar seu café da manhã em seu quarto, Jane foi até a varanda de onde podia observar o irmão brincando com os filhos no jardim, sem que estes a vissem. Foi assim que, após estar algum tempo ali, ela teve a confirmação de suas preocupações, ouvindo a conversa que Benhur, em determinado momento, iniciou com os filhos. Ao final, seu coração batia forte e acelerado com tudo o que acabava de ouvir e, desesperada, resolveu sair para encontrar-se com Flávio, mesmo sabendo que ainda era muito cedo. Ao vê-la sentada ali na sala de espera, Flávio assustou-se e antes mesmo de atender seu último paciente daquela manhã, a convidou para tomarem um café.
O que houve? Infelizmente sou obrigada a acreditar que você está certo quanto a Bianor, afirmou ela ainda trêmula. E o pior, é que acho que ele pretende fazer algo muito em breve. Por que pensa assim? Quis saber Flávio sentindo a gravidade do assunto. Hoje ouvi uma conversa dele com os meninos, na qual ele pedia para que os filhos nunca o esquecessem, pois ele sempre amaria os dois mesmo estando longe. Disse também a Henrique que às vezes as pessoas tomam determinadas atitudes sem querer ferir ninguém, muito menos aqueles a quem se ama, mas para que elas possam ser felizes às vezes outras pessoas sofrem por isso. E terminou pedindo ao filho que o perdoasse se um dia isto viesse a acontecer com eles, e que ele explicasse isto para Lucas também. Flávio sentiu um arrepio por todo o corpo, mas não deixou que Jane percebesse nada e, logo após um profundo suspiro, disse: procure se acalmar enquanto termino meu trabalho. Só falta atender a este paciente e acredito que não vou me demorar, pois trata-se de um retorno e o caso não é grave. Assim que puder estarei aqui e tentaremos resolver tudo isto, mas é preciso que se acalme, está bem? Está certo. Jane ficou ali, porém por mais que tentasse não conseguia se acalmar e cada minuto parecia horas a passar. Foi com grande alívio que viu Flávio retornando para buscá-la. Pelo que posso perceber você não conseguiu se acalmar. É verdade. Sinto o peito oprimido e parece que vou me desesperar a qualquer momento, pelo medo de não poder ajudar meu irmão. Flávio abraçou-a com carinho e beijou-lhe os cabelos, sentindo sua respiração um tanto ofegante pelo nervosismo. Pare com isto, sim. Vamos conversar com Cláudio e com certeza Deus há de permitir que possamos ajudar Bianor, mas se não estivermos bem, nada poderemos fazer. Por isso acalme-se. Está bem? Jane suspirou e, sentindo o carinho de Flávio, compreendeu que ele estava certo. Por isso, esforçou-se para se acalmar e ao saírem do hospital ela já se sentia melhor. No restaurante não precisaram esperar muito até que Cláudio chegasse, e com o mesmo sorriso carinhoso que sempre trazia nos lábios, foi apresentado a Jane colocando-se à disposição de ambos para ouvi-los. Flávio contou então os motivos de sua preocupação com o futuro cunhado. Porém, sem perceber, ocultara o seu nome tratando-o sempre como irmão de Jane, quando se referia a este. Após escutar com atenção todos os detalhes, Cláudio expôs sua opinião. Bem, pelo que me contou, devo concordar que existe aí um comportamento um tanto estranho. Mas será que não se trata apenas de uma depressão causada pela doença como Jane suspeita? Não acredito nisto, Cláudio. Como já lhe disse, sinto uma energia muito forte nele, porém nada agradável. E sua conversa com os filhos deixa claro sua intenção de estar se despedindo das crianças e não existe motivo algum para isto, pois sua saúde está totalmente restabelecida. Cláudio ficou alguns minutos em silêncio. Depois prosseguiu. Então seria bom que o levassem até o centro para um tratamento. Este é o problema, disse Jane ansiosa. Meu irmão não aceitaria ir até lá, pois diz não acreditar nessas coisas. Então torna-se difícil querer ajudá-lo, pois se ele mesmo não quer e nem procura ajuda, só o que nos resta é rezar por ele e pedir aos amigos espirituais que o iluminem, e se Deus quiser que façamos algo, que nos mostre um caminho para seguir, pois estaremos com o coração cheio de amor para ajudarmos este irmão. Jane sentia-se um pouco desapontada ao dizer, mas é só isto. Então vamos deixar que ele cometa uma loucura. Entenda, Jane, disse Cláudio com muita suavidade em suas palavras. Ninguém pode interferir na escolha de ninguém, mesmo quando discordamos de algo por já termos consciência de que aquilo não seria bom. Porém, cada pessoa tem um valor diferente para o que é bom ou ruim, mas Deus nos deixou muitos ensinamentos através de pessoas que podemos seguir como exemplo dentro destes valores, e nos deixou também o dom da oração em prol daqueles a quem amamos e desejamos ajudar, mas sempre respeitando seu livre-arbítrio. Se você quer ajudar seu irmão,
Primeiro comece por respeitá-lo como um espírito eterno que possui tudo para melhorar e ser feliz. Mas se para isto ele escolher o caminho da dor, apesar de suas orações e do amparo dos irmãos espirituais, você deverá compreender, respeitar e aceitar. Mas não posso aceitar isto. Então talvez esta seja sua primeira lição para entender a espiritualidade, pois se você acredita na vida além da morte, sabe que seu irmão muito terá a aprender com este ato, mesmo que o classifiquemos de insano. Cláudio fez um breve intervalo e em seguida continuou. Outro dia mesmo, tivemos uma lição maravilhosa da bondade de Deus diante destes irmãos desesperados que se entregam aos braços da morte conscientemente. Uma irmã que também havia optado por este caminho de dor, após passar algum tempo tentando se vingar do marido por julgá-lo culpado de seu sofrimento, passou a acompanhar um conhecido ainda encarnado por achá-lo capaz de ajudá-la em sua vingança. Teve a oportunidade de conviver com este amigo e com sua família, e viu ali um exemplo de amor e de união familiar. Isto fez com que despertasse em seu coração um sentimento de amor e, relembrando fatos passados, pôde compreender os verdadeiros motivos que a levaram até a tal experiência. Com isto, acabou deixando a vingança de lado e passou a ajudar este amigo, porém não pode continuar a acompanhá-lo, pois estava influenciando-o e isto não é bom para nenhum dos dois. Ambos tiveram a chance de aprender muitas coisas juntos, mas agora cabe a cada um deles aplicar o que acreditarem ser melhor para si. Enquanto Cláudio fazia sua narrativa, Jane sentiu um arrepio pelas costas e não pôde deixar de se lembrar da cunhada. Ao final disse quase sem perceber: "Nossa, eu até havia me esquecido dela." "Dela a quem, Jane?" perguntou Flávio curioso. Jane, como que se estivesse muito longe com seus pensamentos, sentiu-se encabulada, mas resolveu falar: "Bem, é que enquanto você falava eu me lembrei de minha cunhada e sua história me fez pensar se não pode haver alguma ligação com o estado de Benor." Ao ouvir aquele nome, Cláudio imediatamente percebeu a ligação entre as duas histórias, e Benor era o ponto em comum que unia as duas. Mas antes que pudesse dizer algo, Flávio tomou-lhe a frente para questionar a namorada. "O que houve com sua cunhada? É que Verônica é uma suicida." Eu não havia pensado nesta hipótese, apesar de ter comentado com Flávio sobre achar que Benor pudesse estar sendo obsidiado, mas nem me passou pela cabeça isto. Além do mais, já se passaram alguns anos e na verdade eu nem sei ao certo como tudo aconteceu, nem o motivo que levou Verônica a fazer o que fez. O silêncio se fez por algum tempo, e Cláudio, em pensamento, pedia a Deus que orientasse nas palavras que deveria dizer para melhor poder auxiliar aqueles amigos. Já conseguirá ver a extensão dos fatos, mas não sentia ser aquele o momento para contar-lhes tudo o que sabia, por isso disse: "Não devemos tirar conclusões precipitadas, cada caso é um caso e não sabemos os motivos, muito menos as consequências de tal ato para sua cunhada ou mesmo para seu irmão. Mas isto já é um começo, pois podemos descobrir se há alguma ligação entre os dois fatos, procurando saber notícias de sua cunhada, através dos trabalhos desenvolvidos no centro e, assim indiretamente, ajudamos seu irmão sem interferirmos no seu livre-arbítrio." "O que isto quer dizer?" perguntou Jane. Cláudio viu que existia necessidade de preparar Jane para compreender a escolha do irmão, pois ele sabia que Verônica já havia sido socorrida e se Benor ainda agia daquela forma era porque ele mesmo queria assim. "Isto quer dizer que se houver alguma influência de sua cunhada nas atitudes de seu irmão, se nós cuidarmos dela e conseguirmos orientá-la, indiretamente também estaremos ajudando seu irmão e ele poderá se reequilibrar e melhorar." "Mas veja bem", disse ele cauteloso, "se tudo o que está acontecendo com ele for escolha dele próprio, não acredito que haverá alguma mudança." "Bem que você disse que Deus sempre nos mostra o caminho a seguir", comentou Flávio, sentindo-se mais aliviado, ao ver um brilho de esperança no olhar de Jane.
Será que podemos tentar obter alguma notícia nos trabalhos de psicografia desta noite? Sim. Conversarei com Maurício para que peça a orientação dos espíritos colaboradores e, se possível, talvez consigamos algo. E eu posso ir? Perguntou Jane ansiosa. Claro, mas desde já aviso que não posso lhe garantir nada. Temos que confiar e rezar para que aconteça o melhor para todos, mesmo que o melhor nem sempre seja o que imaginamos ou queremos. Terminaram o almoço e despediram-se, ficando o encontro marcado para logo mais à noite no centro. Flávio acompanhou Jane até sua casa e ficou feliz por vê-la novamente sorrindo como antes. Apesar de não se considerar mais nenhum jovem, pois estava com 40 anos, sentia pela primeira vez seu coração bater daquela forma e isto o fazia sentir-se como um adolescente no assunto. Porém, ao abraçá-la para se despedirem pôde dizer-lhe, sem medo de estar enganado, o quanto amava. Capítulo 30. Antônio e Joana desde a visita ao centro estavam mais unidos a cada dia. Ela fizera questão de saber do marido todos os detalhes sobre o que havia se passado com ele durante o seu atendimento, e este, apesar de sentir-se muito frágil e envergonhado por reconhecer que dentro de si ainda pulsavam muito forte aqueles sentimentos, lembrou-se da despedida de Verônica ao lhe afirmar: tudo o que eu fiz foi usar uma força que já era sua, só depende de você não deixá-la esquecida. Assim, ele conseguiu compartilhar com a esposa cada momento, com todas as emoções e lições vividas ali. Não omitiu nada, nem mesmo os comentários de Verônica quanto ao fato de Bianor já tê-lo separado em outra vida, e a confirmação de que sua morte não fora um acidente. Após escutar atentamente tudo aquilo, Joana segurou a mão do marido e juntos fizeram uma prece de agradecimento a Deus por tudo que haviam recebido e pelos amigos que os haviam ajudado tanto, assim como a Verônica. E firmaram o compromisso de que nunca esqueceriam aquela noite e que a partir daquele momento ambos sempre compartilhariam de tudo juntos. Foi assim que depois de alguns dias, eles saíram logo cedo para se encontrarem com Marcelo, para fecharem negócio com o carro que este lhes oferecera. Ao chegarem ao escritório, Marcelo não pôde deixar de notar a felicidade de ambos e afirmou ao cumprimentá-los: como é bom vê-los felizes assim, e muito desta felicidade devemos à sua amizade e por tudo o que tem feito por nós, comentou Antônio abraçando-o. Nada do que eu fizesse teria algum efeito se vocês não o quisessem. Isto é uma conquista de vocês. Conversaram durante algum tempo após fecharem o negócio, e Marcelo ficou feliz por ver que Antônio estava otimista e confiante no caminho que havia escolhido, e com o apoio de Joana parecia ainda mais determinado em melhorar a cada dia. Ouviu sua narrativa animada quanto ao bom andamento dos negócios na mercearia, e de como Roberto vinha ajudando-o neste crescimento. Logo depois despediram-se, pois o dia era de muito trabalho ainda para ambos. Ao voltar para casa naquele dia, Joana teve uma surpresa, ao ver Maurício chegando com Ana para uma visita. Desculpe aparecer sem avisar, foi ele dizendo ao abraçar a irmã. Imagine, vocês não precisam avisar, apareçam sempre que quiserem, respondeu Joana recebendo-os com carinho. Mas sentem-se, vamos conversar até Antônio chegar para o almoço. Assim almoçaremos todos juntos. Nós não queremos dar trabalho, só passei para saber como estão as coisas e para lhes dar uma boa notícia. Aqui tudo está ótimo e desde que fomos ao centro, sinto que estamos melhorando mais a cada dia. Agora me conte qual é a boa notícia. É que estivemos no médico e Ana está grávida. Meus parabéns. Isto é maravilhoso, disse Joana abraçando-os. Maurício e Ana, apesar de casados já há alguns anos, ainda não tinham filhos, pois optaram por estudar e Ana havia acabado a faculdade somente no ano anterior. Ficaram conversando e Joana, após mais alguns comentários quanto à sua alegria com a notícia, contou ao irmão os detalhes do que havia se passado com Antônio naquela noite no centro, concluindo: e agora estamos cada vez mais nos dedicando aos estudos aqui em casa.
Também vou começar a frequentar as reuniões na casa de Cláudio, já que Vilma e os meninos afirmam ter condições de ficar com os bebês para que eu possa sair, e sempre que possível iremos ao centro. Isto é muito bom, disse Ana. Fico feliz por saber que mais pessoas descobrem os ensinamentos de Jesus através do Evangelho de Kardec, ainda mais pessoas queridas como vocês. É verdade, concordou Maurício. Bom será quando todos tiverem esta luz acesa em suas mentes e corações, mas sempre é uma grande alegria ver que mais uma se acende. Pouco depois, Antônio chega para o almoço e passa a compartilhar daquela alegria, demonstrando assim como Joana, todo o seu entusiasmo com o novo modo de vida. Durante o almoço, Maurício comenta sobre sua ajuda nos trabalhos do centro, inclusive daquela noite em que ele e Ana eram colaboradores. Antônio então convida o cunhado a passar aquela tarde com ele na mercearia, e Joana insiste para que Ana fique mais tempo com ela para conversarem. Eles aceitam o convite assim. Logo após o almoço, Antônio saiu acompanhado pelo cunhado para voltar ao trabalho. Maurício fica feliz em ver que os negócios do cunhado estavam indo bem. Conheceu Roberto e simpatizou-se muito com ele, sentindo no rapaz uma grande força de vontade e amor pelo trabalho. Ficou ali até o final da tarde, quando decidiu ir embora, já que Antônio não poderia voltar com ele, pois ainda havia muito movimento na mercearia. Durante o caminho até a casa da irmã, qual não foi sua surpresa ao encontrar ali aquela figura conhecida. "Nossa, homem, o que faz perdido por aqui?" perguntou ele ao homem que acabara de entrar em sua frente após atravessar a rua. "Oh! Olá, Maurício, como vai?" "Eu vou bem. Mas e você, o que faz aqui em São Paulo?" Tião não sabia o que responder. Aquele encontro jamais poderia ter acontecido, pensou ele. Vendo que Maurício esperava por uma resposta, lembrou-se do coronel e disse sem muita certeza de suas palavras: "É que acabo de chegar, pois o coronel mandou me chamar lá na fazenda e acho que me perdi." Maurício estranhou aquela resposta, já que sabia dos fatos acontecidos anteriormente com ele e o coronel ali na mercearia do cunhado. Aquilo não fora um acaso, pensou ele. Porém, achou melhor fazer de conta que acreditara na história de Tião. "Bem, então me diga para onde quer ir, que eu lhe ensino o melhor caminho." "Quero ir até a casa de Dona Jane", e disse o endereço que tinha na memória. "Nossa, mas isto fica muito longe daqui." Tião não respondeu, pois sentia-se inseguro com aquela situação e tinha medo de falar algo que pudesse atrapalhar os planos de seu patrão. Maurício explicou a ele o que deveria fazer para encontrar o endereço e se despediram no portão da casa de Joana. Tião apressou-se a ver um ônibus parado no lugar em que Maurício lhe indicara, pois queria sair de lá o mais rápido possível. Vendo o irmão de volta, Joana percebeu que este estava um pouco preocupado. "O que houve, Maurício? Aconteceu alguma coisa com Antônio?" "Oh, não. Ele está bem, mas precisou ficar na mercearia, pois havia muito movimento por lá ainda." "Então o que lhe preocupa?" "Não sei, mas acabo de encontrar uma pessoa aqui perto e sinto que há algo de muito estranho neste encontro." "Quem você encontrou?" perguntou Ana entrando na sala. "Encontrei-me com Tião, o empregado de confiança do coronel Bianor." Ao ouvir isto, Joana sentiu as pernas trêmulas e precisou sentar-se. Uma palidez tomou seu rosto e o medo invadiu seu coração. "Não precisa ficar assim", disse Maurício assustado com a sua reação. Joana, juntando suas forças, perguntou: "Ele estava sozinho?" "Eu acredito que sim." Maurício então contou o que havia acontecido, terminando por afirmar ter visto Tião entrar no ônibus. "O que será que ele queria por aqui?" disse Joana um pouco mais refeita do susto. "Imagine perdido. Várias vezes os meninos o encontraram rondando nossa casa e mesmo a mercearia. Ele sempre esteve lá acompanhando Bianor." Maurício não respondeu e Joana desabafou sua aflição. "Será que Bianor o mandou aqui, porque está preparando mais uma das suas?" "Não sei,
Tião disse que foi ele quem o chamou na fazenda. Mas você me disse que ele estava doente. Sim, mas isto já faz algum tempo. Depois que o encontramos no hospital não tivemos mais notícias dele. Ana, que ouvia tudo sem dizer nada, achou melhor tentar acalmar a cunhada. Calma, Joana, pode ser que tenha sido realmente só um acaso. Maurício aproveitou as palavras da esposa e ponderou. Pode ser que ele tenha mesmo feito alguma confusão com os endereços, exatamente por sempre ter estado por aqui antes. Talvez acreditasse ser a casa de Jane aqui pelas redondezas. Joana não respondeu e achou melhor esquecer o assunto. Na dúvida, pediu ao irmão que não dissesse nada ao marido, pois isto poderia vir atrapalhar novamente a tranquilidade de todos. Maurício concordou prontamente e aconselhou a irmã para que esquecesse o ocorrido. Já mais calma, Joana convida o irmão e a cunhada para tomarem um lanche, pois sabia não ser adequado uma alimentação pesada antes dos trabalhos espirituais. Por isso ela havia preparado para eles um chá acompanhado de torradas, queijos e geleias. Capítulo 31. Benô já estava de saída para o seu encontro com Tião, quando notou que Jane também estava pronta para sair. Não sabia que você ia sair esta noite. Jane sentiu que aquela era uma boa oportunidade para falar com o irmão sobre o assunto, por isso respondeu com tranquilidade, vou sim. Flávio vai me levar ao centro que ele frequenta. Você vai deixar os meninos sozinhos para ir a um centro? Mas isto é um absurdo, deixar as crianças por causa dessas bobagens. Eles não estarão sozinhos e sim com a babá, que sabe cuidar muito bem deles. E para mim este assunto não é nenhuma bobagem. Benor olhou para o relógio e não quis prolongar a conversa. Sabia que não adiantaria discutir com a irmã. Seria melhor resolver logo seu assunto com o Tião e voltar para ficar com os filhos. Tudo bem, hoje você pode perder o seu tempo com as bobagens que quiser, pois voltarei logo para casa e ficarei com eles. Mas espero que quando eu não estiver aqui você tenha mais responsabilidade e não os deixe muito tempo a sós com os empregados. Por que diz isto? Você pretende voltar logo para a fazenda? Perguntou Jane tentando descobrir quais os verdadeiros sentidos daquelas palavras. Benô procurou vigiar as ideias e respondeu já do lado de fora da casa. Não sei ainda o que vou fazer, mas quero ter a certeza de que meus filhos estarão bem. E bateu a porta sem que Jane tivesse tempo de lhe fazer qualquer outra pergunta. Enquanto esperava pela chegada de Flávio, Jane ficou analisando sua conversa com o irmão. E logo uma ideia surgiu-lhe à mente. Lógico, disse ela a si mesma. É assim que poderemos ganhar mais tempo com Pianor para descobrirmos o que está acontecendo com ele. Ouvindo que o carro de Flávio parava em frente à sua casa, Jane saiu ansiosa para lhe contar sua ideia e após cumprimentá-lo rapidamente, foi logo dizendo, acho que encontrei um modo de ganharmos mais tempo para podermos ajudar Benor. Do que você está falando? Perguntou ele surpreso. Jane então contou a conversa que tivera com o irmão pouco antes e concluiu, ele realmente está preocupado com os filhos, pois nunca se importou que eles ficassem com a babá, porém hoje afirmou que voltaria logo para casa só para ficar com eles. Por isso, eu acredito que se ele não estiver tranquilo quanto ao bem-estar das crianças, talvez mude de ideia, caso esteja realmente pensando fazer o que suspeitamos. Calma, não devemos nos precipitar, disse Flávio tentando acalmar os ânimos de Jane. Nós não temos certeza de nada ainda e como disse Cláudio, vamos esperar que Deus nos mostre o caminho caso possamos ser úteis ao seu irmão. Está bem, vou me acalmar e continuar rezando para que possamos obter alguma resposta esta noite, mas sinto em meu coração que se soubermos utilizar desta sua preocupação com os filhos, nós conseguiremos ajudá-lo. Os dois ficaram em silêncio e em pouco tempo já chegavam ao centro. Flávio havia planejado chegar mais cedo para que Jane pudesse conhecer tudo sem que atrapalhassem os trabalhos da casa. Esta ficou admirada com a beleza e a organização do lugar. Tudo era exatamente como Flávio havia lhe contado,
Porém ela não acreditava ser possível existirem ali todos os detalhes a que ele se referia, mas agora ele estava confirmando com seus próprios olhos, que o desejo sincero de ajuda ao próximo, pode edificar construções de homens maravilhosos. E então o que achou? Perguntou ele vendo o brilho que havia em seus olhos. Realmente devo admitir que estou surpresa, pois todas as vezes que ouvia falar de um centro imaginava um lugar totalmente diferente deste aqui. E o que você imaginava? Perguntou uma voz atrás deles. Olá, Cláudio. Não ouvimos você chegar, disse Flávio virando-se. Oh, desculpe-me, fez Jane encabulada, mas prosseguiu com a sua resposta. Eu não sei explicar ao certo, mas sempre pensava numa casa um tanto fria e escura e não é nada disso que encontro aqui. Pelo contrário, o lugar é lindo com este jardim, as luzes e a música formam um conjunto muito harmonioso, fazendo-nos sentir muito bem e confortáveis. Cláudio sorriu com as palavras de Jane e procurou deixá-la à vontade. Não precisa se desculpar. O seu modo de pensar não difere do que muitos pensam. E por que isto? É que durante muito tempo houve muita mistificação sobre os espíritos, e associaram estas coisas desta forma como casas frias e sombrias, onde o silêncio era só o que se ouvia entre uma manifestação e outra de nossos irmãos desencarnados. Lugares onde as pessoas que os frequentavam já haviam batido em todas as portas e, como última tentativa para solucionarem seus problemas, resolviam apelar até mesmo aos mortos. Os três riram com estas palavras e Cláudio prosseguiu, mas hoje sabemos que não é nada disso. Graças a uma conscientização das pessoas através da busca pessoal de cada um, e com a ajuda dos muitos trabalhos e estudos transmitidos a nós pelos irmãos espirituais, podemos ver que muitos dos enganos a esse respeito já estão superados. E o que nos deixa mais felizes é podermos ver que com isto, muitos estão chegando até nós, não só trazidos pela dor, mas em grande quantidade também pelo amor, e isto só vem a confirmar o maravilhoso trabalho que os espíritos dos dois mundos vêm desenvolvendo. É por isso que hoje podemos encontrar lugares como este, onde se procura oferecer a todos os que o frequentam uma melhor comodidade e bem-estar, para que possam sentir-se relaxados e com isto poderem absorver melhor toda a ajuda e aprendizado oferecido no local. Mas há uma diferença muito significativa. Realmente, tentamos oferecer aqui uma proximidade maior com algumas colônias espirituais, como já tivemos a possibilidade de ver em relatos de alguns amigos desencarnados, onde é possível notar a harmonia das flores, música, luzes e cores, que além da beleza que proporcionam, aparecem principalmente pelos efeitos benéficos já comprovados não só ao espírito como ao nosso corpo físico. A conversa era tão interessante que Jane gostaria de ficar durante horas ali, porém Cláudio, tendo terminado sua explicação, pediu licença para deixá-los, já que logo dariam início aos trabalhos da noite e ele sentia que seria melhor avisar Maurício sobre o ocorrido naquela tarde. Jane, eu também preciso ir, disse Flávio. Vou deixá-la no salão para que assista à leitura do Evangelho e à palestra. Ao final desta será feita a aplicação do passe. Caso você deseje participar, basta entrar na fila que se formará nas escadarias. Mas e você? Onde vai estar? Vou para a sala de psicografia. Como você sabe, sou um dos colaboradores desse trabalho. E eu não posso ir. É melhor que fique aqui e receba o auxílio dos irmãos espirituais através da palestra e do passe. Mas como saberei se houve alguma notícia sobre Verônica? Lembra-se do papel onde anotei seu nome, juntamente com o nome e data de falecimento de sua cunhada? Sim. Pois então, eu já o coloquei na cesta de orações e durante nosso trabalho, se for possível, algum médium receberá notícias sobre ela. Após o passe, as mensagens recebidas esta noite serão entregues aqui no salão, onde será lida também a mensagem de encerramento, por isso você deve voltar e esperar aqui. E você vai demorar? Não, logo após o encerramento eu a encontrarei no jardim.
Não fique ansiosa, procure aproveitar as energias do ambiente e confie na providência de Deus. Jane, num gesto afirmativo, baixou os olhos e Flávio carinhosamente abraçou. Sabia o quanto estava sendo difícil para ela conviver com aquelas suspeitas em relação ao irmão. Após deixá-la no salão, Flávio dirigiu-se para a sala de psicografia.